Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, quando a noite se prolonga. Mensagem 23. Minha alma se consome na tristeza. Reerga-me, segundo a tua palavra. Salmo 119, 28. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz este verso dessa forma: é tanta a minha tristeza que estou me acabando. Dá-me forças como prometeste. A tristeza, como outras emoções, tem seu grau de expressão variado dependendo do que a causou e em que proporção. Um problema mais leve, uma tristeza mais leve. Um problema mediano, uma tristeza na mesma proporção. Um problema grave, uma grande tristeza que prostra e consome o ser humano. Na maioria dos casos que encontramos nos Salmos, a tristeza é sempre fruto de situações muito graves das quais os autores são vítimas. Às vezes são experiências individuais, quando uma perseguição se concentra na pessoa somente. Às vezes são coletivas, quando o povo de Israel ou de Judá são vítimas de ataques dos inimigos, ou ainda quando o cativeiro, como o babilônico, é a circunstância dolorosa onde nasce o cântico, conforme o Salmo 137. Problemas graves, provações contínuas ou tribulação que geram tristeza para além da conta, podem aproximar a pessoa de uma demorada crise de melancolia ou mesmo de uma depressão. Em alguns dos salmos, os autores desnudam-se diante de Deus, revelando seu estado de prostração completa. Com isso, eles nos ensinam a agir da mesma maneira, mostrando que essa descarga da tensão que nos sobrecarrega pode e deve ser descarregada sobre Deus. E assim como ele ajudou os salmistas no passado, quer nos ajudar no presente. Foi isso que fez Pedro, muitos séculos depois, dizer aos cristãos da sua época: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. O autor do Salmo está dizendo que vive uma gastura tão dilaceradora interiormente que sua vida está se esvaindo, o que significa que a causa de sua tristeza foi muito grande. Um luto muitas vezes leva-nos a uma reação dessa ordem. Normalmente, quando o luto é vivido por pais que perderam um filho, a reação vem sempre acompanhada de uma depressão. Não há como não ser assim. Quando Cristo diz no jardim do Getsemane que minha alma está profundamente triste até a morte, precisamos entender que em sua limitação humana, sua kenosis, o esvaziamento, segundo Filipenses 2, de 5 a 11, ele experimentou algo que nos é absolutamente desconhecido, uma tristeza densa da qual não fazemos a menor ideia. Aprendi nos meus 27 anos de pastorado em Salvador, onde administrei quase uma tragédia por ano, que a dor que o outro experimenta nunca pode ser avaliada com precisão por ninguém. E muitas vezes minha palavra para eles foi o silêncio acompanhado de um abraço carinhoso, que queria dizer: estou aqui com você, e só. E sempre foi o bastante. O salmista vê sua vida indo embora pelo consumo de suas energias físicas, emocionais e espirituais, em função de um drama sobre o qual ele não tem controle. Já não nos vimos assim, numa situação muito desgastante, parecendo que as forças estavam saindo pelas pontas dos nossos dedos? O salmista então pede a Deus que o reerga, porque ele está prostrado. Pede que, segundo a sua palavra de promessa, o tire daquela situação. O mesmo precisamos fazer quando nos encontramos em situações semelhantes.
podemos tranquilamente orar esta mesma oração do salmista: minha alma se consome na tristeza, reerga-me, segundo a tua palavra. Ou na versão mais próxima do coração do autor: é tanta a minha tristeza que estou me acabando. Dá-me forças como prometeste. Em momentos como este, podemos também nos lembrar da palavra alentadora do profeta Isaías, quando ele diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém. Igreja Batista